Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, tendo o prazer de receber mais uma vez, mesmo que virtualmente, né? Não tem problema, nosso amigo e irmão querido Rogério de Almeida Freitas, Jean-Val Elan. E hoje o tema que a gente escolheu, o tema que se apresentou para a gente conversar, desvencilhar essas curiosidades, essas curiosidades, digamos assim, que as pessoas têm, né? De saber, eu também, claro, e a verdade, né? Porque, como a gente sabe, os relatos bíblicos e todos esses livros, eles são escritos e adequados de forma conveniente ao quem está escrevendo, não sei, a interpretação de quem está escrevendo. Então, hoje nós vamos passar também a nossa visão sobre essa questão. Então, deixa eu trazer meu irmão aqui. Bom dia, Elan, como é que você está? Olá, meu irmão Stack, tudo em paz, grande abraço, mais uma vez, muito honrado por estar aqui no seu circuito. Muito bom, muito bom. O meu telespectador também gosta bastante, que são assuntos que preenchem, né? São assuntos que criam uma bagagem, né? Não são aquelas coisas que se perdem, mas nós estamos aqui com liberdade de escolha, né? Cada um assiste e ouve aquilo que quer. É isso? Então tá aí. Elan, muito se tem falado aí. Bom, antes de começar, então, deixa eu passar aqui, como eu tenho feito contumazmente, passar a mala direta que eu mandei para o pessoal. Aí fica mais fácil a gente saber o que eu escrevi para aquelas pessoas que não recebem aqui. Cadê? E aí nós vamos ver aqui, cadê? Vamos lá. Quem está na mala direta recebeu o seguinte: pessoas que são transformadas de modo que não experimentam a dor nem a morte, existe isso? Segundo várias citações bíblicas, conforme vemos abaixo, veremos a seguir, isso teria acontecido. Será que continuou através dos tempos? Quer dizer, aconteceu, nós vamos perguntar para o Elan, e continua acontecendo? O que é isso? Nós vamos descobrir já. Por quê e para quê? Existiriam, então, escolhidos? Se alguém é levado daqui para algum lugar, essas pessoas seriam escolhidas, né? Alguém escolheu me levar alguém, essas pessoas que desaparecem, que a gente não sabe. Então é assim. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. São passagens bíblicas. Eu não vou ficar dando aqui o versículo nem nada. Ninguém tem sabido até hoje a sepultura de Moisés. Moisés foi outro que sumiu. Elias, o profeta, subiu ao céu num redemoinho. Nunca provareis a morte, diz outro. Para que não provassem a morte, houve uma transformação em seus corpos. Que transformação terá sido essa? Né? Sou aquele que arrebatou a Sião de Enoque para meu próprio seio. Enoque e seus irmãos são uma cidade reservada até que venha o dia da retidão. Coisas misteriosas, né? Como é que se diz? Escritas por metáforas. O Espírito Santo desceu sobre muitos e eles foram arrebatados a Sião. Então está aqui o nosso querido amigo e irmão Jean-Val Elan, né? Que eu vou ter, está aqui sempre para resolver essas questões, porque parece que ele tem uma facilidade incrível, né? Será você também um arrebatado, Elan? Mas eu acho que não, porque senão você não estaria aqui conosco, né? E aí? Rapaz, alguém que torce pelo América Futebol Clube, que está na Série D aqui. O meu Mecão aqui de Natal, olha, não tem prestígio, né? Que pena, ser arrebatado para onde? Deve ter sido mesmo, América. O meu Mecão chegou na Série D, os jogadores são tão bons que eles já são divinos, tá entendendo? Eles ficam pensando em Deus o tempo todo, aí o futebol que é bom não rola. Quem sabe, tudo pode com o tempo voltar para a elite do futebol brasileiro, né? E aí, Elan, o que você leu aí, né? Isso aqui, é interessante isso aqui, né? Mas... Muito, muito. Então vamos lá, estou curioso. Vamos lá. Assim, primeiro, a pergunta que a gente deveria fazer, né, e que pouco se faz, porque nós vivemos num mundo onde a emoção da fé prevalece,
e não o sentido da busca Sim. intelectual. Essa é desconfortável, exige esforço, né? E nós somos uma humanidade viciada em possuir certezas, ainda que essas certezas nos confortem, mas a gente não sabe se elas são de fato verdadeiras, né? Verdade. Immanuel Kant, na sua posição de filósofo, já nos convidava a refletir sobre o fato de que o intelecto humano deve ser medido através da quantidade de incertezas que um ser humano pode suportar. E não de ficar jogando fora a sua racionalidade para ir atrás de crenças para poder dormir bem, vamos assim dizer. Mas esse é o nosso drama. A gente dorme, entre aspas, bem, se é que dorme, e vive muito mal, ancorado nessas crenças. Mas o discurso permanece o mesmo. E qual é o discurso? De que a Bíblia é o livro sagrado para os cristãos. Já os hindus dizem que o Mahabharata é um livro sagrado. Já os islâmicos dizem que o Alcorão é um livro sagrado. Nós deveríamos tirar essa expressão sagrado no sentido da conversa que vamos ter aqui, porque sagrado é só para quem tem fé, é só para quem dá um sentido maior ou menor, ou esquisito, ou puramente no campo da bengala psíquica, para transformar esses livros em algo que eles não são. Segundo, ainda tem um entendimento que cada época faz do que está escrito nesses livros, que é tremendamente complicado, corruptível por natureza. E a última pergunta que a gente deveria falar antes de começar a abordar: esses livros são, entre aspas, verdadeiros, no sentido de que o que está lá descrito ocorreu? Aí aqui o cérebro humano, o psiquismo humano entra em pânico, porque a turma que justifica pela fé acredita porque tem fé. A turma que não tem fé e lê diz: não, isso aqui não é possível. O tradutor do Mahabharata, por exemplo, para o inglês, ele diz no seu prefácio, em uma das suas traduções, que ele teve muita dificuldade ele estudou todas as traduções originais em relação aos originais mais antigos, na língua sânscrita, na língua de Bengala, etc. E tal. E na hora de traduzir para inglês, ele resolveu mudar os termos para que aquela tradução pudesse ser aceita pelos acadêmicos de Oxford, já que nesses livros traduziam situações que, na época em que a gente vive, elas não acontecem mais. Que situações são essas? Seres que não eram humanos vivendo aqui na Terra e fazendo coisas esquisitas, e a Bíblia também, como o Mahabharata, cheio de fatos desse tipo. A pergunta: isso é real? A resposta que, particularmente, eu tenho sido meio que obrigado a construir para mim mesmo é que sim, tudo o que está escrito no Mahabharata, no Ramayana, que são épicos hindus, e ido para a Bíblia, que é o caso do nosso estudo hoje, aquilo tudo é real. É real para as pessoas que vivenciaram aquilo e produziram, criaram narrativas, construíram narrativas para apresentar essas ideias ao mundo. Mas aqui, cuidado. A Bíblia são 73 livros. 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo. A gente vai falar aqui de alguns dos 46. Qual é tudo que Eustáquio leu como sendo o escopo, como sendo o nosso tema a ser perseguido hoje? Se refere basicamente aos 46 livros iniciais que compõem o Velho Testamento da Bíblia como nós a conhecemos. Mas desses 46 livros, nós temos 5 que compõem a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia. Aí temos 18 históricos, 16 proféticos e 7 sapienciais. Esses 16 proféticos
contam a história de figuras que, apesar de serem humanos, aí a partir de agora eu vou começar a responder item por item daquilo que você falou, ok, Eustáquio? Se eu não esquecer de alguma coisa, a gente vai retomar. Esses livros proféticos da Bíblia, em cada um deles foi escrito em tese por um ser humano ou por um ajudante de um ser humano que havia sido escolhido pelo tal Javé. Então, sim, sempre tem essa coisa de um escolhido ao longo da construção do pensamento religioso dos povos hebreus, das 12 tribos hebreias descendentes de Jacó. Elan, poderíamos fazer um pequeno parêntese só para esclarecermos a questão desse tal escolhido. Porque existe essa questão que todo mundo conhece, né? E que contesta e que discute com outras religiões, de que se existem hoje, por exemplo, 7 bilhões de habitantes. Vamos pegar ao pé da letra uma historinha que tem aí. 8 bilhões de habitantes. Desses seriam escolhidos 144 mil. Esse termo escolha, que critério teria, ou não teria critério nenhum, Erlan? Mesmo que seja... Então, por favor, só para a gente esclarecer isso aí, que eu acho importantíssimo isso aí, porque assim, pelo menos quando a pessoa lê escolhido, ele vai saber do que se trata. Esses 144 mil, eu vou deixar de molho para ver se até o final a gente tem tempo de falar deles. Mas o critério de escolha em relação a estes que aparecem como sendo os intermediários entre Javé e os humanos, que ele chama de profetas, né? Eles são escolhidos através de um processo absolutamente escravagista, através de um processo altamente violento. É que aí a gente não encontra essas explicações na Bíblia, a gente vai encontrar essas explicações em outros livros anteriores à Bíblia, né? Que esses seres, quais seres? Os chamados deuses originais, quais os nomes? Na mitologia hindu, chama-se Brahma, Vishnu e Shiva. Na mitologia católica, esses nomes foram transformados em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Aí cria uma nuvem entre uma situação e outra, ou seja, como as religiões pagãs chamavam o enoteísmo, ou seja, o grupo de deuses que havia se apresentado aos humanos como sendo os criadores desse universo e quem manda no universo, e esse grupo de deuses brigava, e a diferença da Bíblia para esse contexto é que a Bíblia apresenta só um desses deuses como sendo o Deus, o vencedor, o resto era fuleiragem, né? E daqui surge o monoteísmo. Mas não é. Nenhum desses seres jamais foi Deus. O nome Deus aqui é um outro problema. São seres criadores, podemos chamar extrafísico, extraterrestre, o que quiser, mas Deus, no sentido de ser alguém extremamente decente, extremamente amoroso, extremamente isso e aquilo, não é. Mas são figuras que assim foram chamadas, e esse ser, Javé, ele começou a mexer na genética humana para colocar, entre aspas, num certo segmento, um tipo de genética travada, com controle, com lacre, para que, através dessa genética, as pessoas que surgissem nessa descendência obedecessem a ele. Os escolhidos não são escolhidos porque são bonitinhos, cheirosos, charmosos, isso ou aquilo. São os seres humanos que vão se desdobrando, nascendo na descendência dessa genética. Porque, do jeito meio que na marra. É escravidão, não tem opção. Tá. Do jeito que Enki, que é um ser extraterrestre, segundo as descrições todas que existem na Suméria, na Acádia, e tudo isso foi refletido em tábuas cuneiformes. Assurbanipal, há cerca de 2.800 anos atrás, juntou tudo isso na biblioteca particular que ele tinha em Nínive, por
capital do antigo Império Assírio. Isso tudo estava lá. Essas tábuas foram... Nínive foi destruída, mas as tábuas permaneceram, foram encontradas no século XIX e formam hoje toda a base do conhecimento que se tem sobre os sumérios e os acadianos, que diziam que eles conviviam com seres de outro planeta, chamado em sumério Nephilim e em acadiano Anunnaki. Então, Enki seria um dos chefes desses seres, que há cerca de 50 mil anos atrás, é o que está lá escrito, ele, cansado de ter que obrigar os demais Anunnakis a descerem em minas profundas de ouro, para poder mandar ouro para o planeta de origem, é o que contam os sumérios sobre isso. Ele, então, fez manipulação em casais neandertais, homo sapiens, e introduziu o gene FOXP2 neles, e então essa coisa de racionalidade humana, à moda de Enki. Enki queria o quê? Fazer com que os humanos entendessem as ordens que eles davam. Ou seja, os humanos, sob a perspectiva de sumérios, eram escravos que simplesmente foram manipulados e começaram, então, a entender as coisas para obedecer às ordens de Enki. Ponto, acabou-se. Não foi um ato de amor, nem foi isso aqui. Então, sob essa perspectiva, o nosso amigo Javé pegou lá na frente essa descendência, que já tinha essa genética extraterrena, pôs um adendo dele em cima dessa história, e na época em que Javé fez isso, que época era essa? Segundo a Bíblia, segundo Gênesis, que é o primeiro livro, diz que era uma época em que aqui na Terra existiam dois tipos de seres: os filhos dos humanos, os filhos dos homens, e os filhos dos deuses. Os filhos dos humanos eram em tudo iguais aos seus pais humanos. Os filhos dos deuses tinham uma mãe terrena, por exemplo, mais um ser que ou transava com essa mulher ou introduzia, como Maria foi inseminada artificialmente, por uma cápsula com a genética de fora, e nascia um super ser humano. Então, esses escolhidos são subprodutos do que foi feito em Adão, há cerca de uns 23 mil anos atrás, e de uma Eva. Então, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sena, Arfaxad, essa história toda que chega em Abraão, Isaac, Jacó, nos profetas bíblicos, Elias, Daniel, até Jesus, vamos entender, é uma relação, é uma linhagem de escolhidos, não porque são escolhidos no sentido de que honra, é uma escravidão terrível. Enoque perguntava a Javé, quando Enoque passou a conviver com Javé, por que é que você atormenta os seus eleitos? Os seus escolhidos? Porque a vida de escolhido é uma merda. Então, assim, esse primeiro aspecto de ter escolhidos, do jeito que Enki queria que tivesse seres humanos que entendessem a linguagem dos Anunnakis, Javé, na época em que a linguagem humana era trágica, ele quis que os escolhidos falassem, entendessem a linguagem dele e dos seus anjos, porque ele queria, através dessa descendência, dominar a Terra. Ponto. Então, os escolhidos eram simplesmente membros dessa linhagem. Deixa eu fazer outra parte. No programa anterior, um dos programas anteriores que nós gravamos, você disse que Javé é de um mundo que não é físico, alguma coisa assim você disse, né? Do universo vizinho. Exato, do universo vizinho. Me faz essa ligação para eu entender aqui, dentro da minha ignorância, como alguém pode... dos tópicos que você falou, sim, é como é que alguém poderia ser elevado aos céus, então teria que ter seu corpo transformado, se lembra? Não só, exato, não só isso, como por que ele tem interesse num outro universo. Isso que eu quero saber mais ou menos. Bem, aí é o que eu explico nos meus livros, né? Tá. Então, assim, retomando o tema mais ancestral dessa história, todas as mitologias falam da sua cosmogênese. Tudo, sim, começa com cosmogênese, ou seja, como surgiu o cosmos. Todas elas dizem que surgiu, aí usam uma metáfora, de um ovo cósmico. Sim. A mitologia chinesa diz que esse ovo cósmico, quando foi
quando quebrou, dele surgiram três coisas. O Yin, o Yang, ou seja, dois universos grudados um no outro, e Panku, o criador, caído no Yang. Na mitologia hindu, é o Brahmaloka e o Buloka que vieram do ovo de Brahmananda. Anda em sânscrito quer dizer ovo, o ovo do criador, chamado Brahma. Sim. Então, todas as mitologias, todas as principais mitologias, afirmam, lá atrás, que a cosmogênese que deu origem à realidade que hoje nós conhecemos criou dois universos. Um formado de um tipo de matéria e outro formado de outro tipo de matéria. Isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade, nem com o céu, nem com o inferno. São só dois universos juntos. O que é que a ciência da gente diz? Que no início, de fato, teve um ovo cósmico, que é a sopa de quarks e gluons que surgiu do nada, igual o ovo cósmico das mitologias. Inclusive, cientistas, quando foram criar essa expressão chamada singularidade, eles disseram, ó, o nome singularidade é só um nome moderno para o ovo cósmico que as mitologias sempre falavam. Né? Essa singularidade formada por quarks e gluons, quarks são as partículas 3 que vibram, o gluon é uma espécie de bóson tipo cola, aí cola 3 quarks forma um próton, cola mais 3 quarks forma um nêutron. Próton e nêutron têm a força nuclear forte que os atrai, forma um núcleo atômico, um elétron forma um elemento químico, então assim o mundo material se compôs. Quem criou isso? A ciência diz que não sabe, mas que foi assim. Mas que lá no início, quando esses átomos foram criados, existia átomos e antiátomos. Próton e um antipróton. Nêutron, um antinêutron. Elétron, um antielétron. Quando esses bichinhos se encontravam, se autodestruíam. Então, a primeira coisa que aconteceu na cosmogênese da ciência é que não ia ter universo nenhum, porque tudo que surgia sob forma de átomo e antiátomo se destruía um ao outro. Porém, a partir de um certo momento, começou a sobrar átomos e antiátomos. Só que os antiátomos desapareceram para a visão da ciência, porque a ciência só percebe esse nosso universo. Só que os últimos experimentos científicos já apontam, Neil Grass, por exemplo, é um astrofísico muito conhecido, ele já fala do universo vizinho formado por antimatéria, que é o que a ciência sempre procurou, que é o que confirma as mitologias. Então, sob essa perspectiva, só falta a ciência ainda confirmar, no sentido de possibilidade seriamente discutível, é essa questão do criador caído. A ciência não fala do espírito, não fala de outros seres. Só que o criador, então, teria surgido nesse universo vizinho, e de lá é uma espécie de uma matrix. Né? Esse ser criou outros, então esse universo vizinho seria cheio de seres, mas todos eles falidos, doentes e dementes. Nunca conseguiram evoluir devido ao problema virótico do criador, mas aqui a gente está falando de antivírus. Não no sentido do antivírus dos nossos computadores, mas de um vírus que era formado de antimatéria. Só depois de uns 4 ou 5 bilhões de anos no nosso fuso desse universo, do modo como a gente conta o tempo aqui na Terra, esse código de vida do universo de lá veio para cá. E aqui se tornou biológico. Como é que a vida surgiu na Terra? Quando uma gotinha de ácido surgiu na primeira possibilidade em que a água também surgiu aqui na Terra. A Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos, era uma bola de magma, tipo isso que sai do vulcão, a lava, foi se esfriando 800 milhões de anos depois, ou seja, há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos, a Terra ficou sólida. Foi quando surgiram poças d'água. No meio dessas poças d'água, uma gotinha de ácido surgiu e ninguém sabe de onde veio. E já surgiu como? Com o genoma que hoje está por trás de todos os corpos, de todos os seres vivos da natureza, de vegetal a pássaro, passando pelos seres humanos.
Então, essa molécula mãe veio do universo vizinho, é isso que eu conto nos livros que eu escrevo, e começou a se desenvolver em cada natureza dos mundos em que foi semeado desse lado. Então, assim, primeiro existia a vida no universo vizinho, antimaterial, e a turma de lá faliu e resolveu criar peões. Então, a teoria da panspermia é verdadeira, então, ou não? Sim, só que a teoria da panspermia se divide em balística e dirigida. Né? Tá. A panspermia balística diz que um meteoro, né, qualquer, com essa gotinha de ácido congelado nele, teria caído na Terra e, ao cair, funcionou como um espermatozoide semeando um óvulo e a vida, assim, teria se espalhado. Ou seja, essa molécula teria se espalhado. Mas Francis Crick, prêmio Nobel, porque foi ele que descobriu, junto com Watson, exatamente a molécula de DNA, diz que seria impossível essa ideia vingar, ainda que muito lógica, por um motivo bem simples. Esse código ele é extremamente delicado. São cerca de 30 mil genes, cada gene com 3 códons, cada códon com 3 bases nitrogenadas, o que corresponderia a um jogo de quase 6 bilhões de peças se movimentando o tempo todo para manter esse código vivo, atuante. Esse código é químico, mas ele se transforma em carne e produz vida biológica. Sim. Então, Francis Crick diz que não. Esse código, na hora que esse meteoro ou asteroide estivesse entrando na atmosfera, o atrito seria tal e com a explosão da queda, ele seria destruído. Ele diz que esse código veio, sim, lá de fora para cá, um tipo de panspermia, só que dirigida, como? Dentro de um artefato fechado. Aí os jornalistas disseram, ei, você é um prêmio Nobel. Você está falando o quê? Que Deus mandou isso para cá, que um extraterrestre mandou para cá? Ele disse, não, eu sou um cientista, eu não acredito em Deus nem em extraterrestre, mas que alguém mandou, ponto. Francis Crick disse isso nos anos 70, cara, e ninguém leva a sério. Tá? Então, nós, seres humanos, somos o resultado mais moderno, nós somos a espécie mais recente dessa semeadura de códigos feitas há cerca de 4, 5 bilhões de anos em muitos mundos. Aqui no nosso é cerca de 3,8 bilhões. Então, nós somos a experiência que, entre aspas, saiu fora da curva, e para esse pessoal que é prisioneiro desse universo vizinho, eles sempre procuraram tomar conta da gente do jeito que Matrix apresenta aquela relação da turma que está fora e fica teclando lá, e a turma que está dentro da Matrix é só avatar deles obedecendo. Então, nós seríamos, os humanos, os seres criados por essa turma que está presa nesse universo vizinho, que se libertou do jugo, do controle. Saímos fora do controle. Então, quando Javé escolheu toda essa descendência, foi para retomar esse controle que ele perdeu. Aí, por que é que ele levava, de vez em quando, um dos escolhidos a viver no universo vizinho? Aí vamos para um outro tópico da sua pergunta. Ele fez isso com quem? Desses seres aqui, ele fez isso basicamente com Enoque e Elias. Enoque e Elias eram 2 seres humanos normais, que, no caso de Enoque, quando tinha cerca de 76 anos, 2 anjos do Senhor... Você está chamando de humanos normais, quer dizer, esses 2 não tinham ligação nenhuma, não foram mandados por Javé, Desculpe, eram humanos daquela descendência. Perfeito, tá. Ou seja, eram humanos, mas que tinham a genética... Entendido, tá. De fora. Isso começou com Adão. Por isso que essa turma vivia 1000 anos, 900 anos, 800 anos. Os humanos normais, filhos de pai e mãe humano, tinham vidinha normal. 30, 50, 60, 80. Esses não, eram mais longevos, eram mais inteligentes. Ok? Então, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 905. Ou seja, todos esses caras viveram muito tempo. Exatamente pela genética que tinha. Enoque, quando tinha 76 anos, e Enoque é o 7º patriarca dessa história, tá?
Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque. É o sétimo. Aí Matusalém, Lameque, Noé. Então, Enoque é o sétimo. Quando Enoque tinha 76 anos, como tudo que Javé tinha tentado com Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, nada dava certo, em Enoque ele disse, esse aí vai ser o meu escolhido dentre os escolhidos. Tá. Dentro da linhagem escolhida, eu vou levar Enoque. Só que Enoque era um homem com corpo material. Para você entrar no universo antimaterial, passando por portais, se você não for revestido, uma transformação no seu corpo material, e por isso, nos tópicos que você leu, tem essa questão de transformar o corpo, adaptar o corpo para poder sair desse universo para o outro. Então, Enoque foi levado para o que ele descreve como sendo os dois anjos o pegaram, ele avisou a família que ia embora, aí saiu com os anjos num carro de fogo, aí passou pelo primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu. Quando chegou no sétimo céu, no 10º céu, ele viu Javé, viu Deus. Ficou lá, segundo o que Enoque próprio conta nos seus livros, 300 anos. Caramba. 300 anos terrenos, ele ficou lá convivendo com os anjos de Javé e com Javé. A família dele era normal. Normal, continuou aqui na Terra. Sua esposa, seu filho Matusalém, que quando Enoque foi embora, tinha deixado um filho chamado Matusalém. Sim. Então, 300 anos depois, Enoque volta, é trazido de volta pelos anjos, sai da nave para passar em portais. Nessa época era necessário, segundo o que é dito. E então ele dita a Matusalém 366 livros, que era a ordem que Javé mandou ele escrever. Nos livros dele, ele diz, me foi dado uma caneta de escrita rápida. Entenda quem quiser o significado disso. Enoque dá em pormenores. Só que Enoque diz, eu agora vou ter que ir embora novamente, mas Matusalém irá distribuir para a família humana as ordens do nosso Deus. E foi embora de novo com os anjos, por isso que se diz que Enoque não morreu na Terra. Mas aí, indo agora para um outro ponto que você falou, esse pessoal não morre, quem sai da Terra não morre. Morre, só que lá no outro universo. Nessa segunda ida, Enoque não voltou mais. Não voltou mais, mas morreu. Tanto que o código dele foi transformado, pelo que se conta, no anjo chamado Metatron. Na verdade, era Metra outra coisa, mas com a linguagem grega virou Metatron. Metatron seria Enoque, então? Seria a forma cósmica ou a forma angelical, no sentido de clone de Javé também. Ser anjo aqui é outra escravidão, não tem nada de maravilhoso nessa história. Então, Enoque morreu lá, nesse universo vizinho. A mesma coisa se deu com Elias, só que Elias é muito recente, foi cerca de 2.900 anos atrás. Enoque, nós estamos falando de coisa de 17, 18 mil anos. Mas é a insistente teimosia desse ser de manter viva essa linhagem para, através dela, dominar os seres humanos. Só uma parte assim, só para a gente não ir adiante sem esquecer o detalhe. Esses livros que o Enoque fez Matusalém escrever, ou passou para Matusalém, que livros são esses, que fim tiveram, para que serviram para a humanidade? Olha, em 747 a.C., Nabon Assar, imperador assírio, mandou destruir todas as bibliotecas que existiam. Em Alexandria, os 600 mil manuscritos foram destruídos, a biblioteca de Pérgamo foi destruída, Xinxihuangdi, na China, em torno de 220 anos antes de Cristo, mandou destruir todas as bibliotecas com notícias de 20 séculos, ou seja, houve uma verdadeira queima de arquivo, e desses livros de Enoque, somente 2 escaparam. Em 1776, um explorador escocês chamado James Bruce
andando lá na Etiópia, lendo os livros velhos da linguagem etíope, descobriu um dos pedaços de um livro de Enoque. E em 1846, em Belgrado, o professor Sokolov, fazendo uma pesquisa numa biblioteca, lá descobriu outro pedaço. Então, hoje, dos 366 livros, existem 2 pedaços dos livros de Enoque. Um se chama o Livro de Enoque, foi assim tratado editorialmente, e o outro, o Livro dos Segredos de Enoque. Então, são 2 pedaços dos livros. Especula-se que há mais, que tem colecionadores que teriam um terceiro livro de Enoque, mas até agora não veio à tona. Mas, só um detalhe. No ano 213 a.C., quando 70 sábios judeus, todos residentes em Alexandria e falando grego, se reuniram para traduzir para a linguagem que dominava o mundo de então, o grego, todos os livros que compõem o Velho Testamento da Bíblia hoje, eles pegaram esses livros escritos em hebraico e aramaico e traduziram para o grego. Mas quantos livros eram? 47. E isso foi 213 anos antes de Cristo. No século IV, quando o cristianismo, perseguido pelo Império Romano, se tornou a religião católica apostólica romana, e Jerônimo teve que traduzir tudo que era papel dos judeus para a língua agora oficial do cristianismo, que era a língua latina do Império Romano, ele pegou o quê? Esses 47 livros, são chamados Septuaginta, retirou o livro de Enoque, porque nessa época ainda existia uma coletânea de livros de Enoque. E por isso que o nosso Velho Testamento, em vez de 47 livros, tem 46. Esse livro de Enoque foi perseguido pela Igreja Católica Romana, por quê? Porque Enoque era mais importante que Jesus, segundo a visão dos estudiosos. Tudo que Enoque anunciou, Jesus estava cumprindo, ou seja, Jesus era um mero executor da agenda que Enoque apresentou ao mundo, mas o Enoque já era um mero executor, apenas um emissário da agenda que Javé e os anjos obrigaram ele a... Entendo. Só que a turma das trevas negativas foi para cima, promoveu essa queima de arquivos todos, e os livros de Enoque e outros livros muito importantes da antiguidade acabaram, foram extintos. Elan, antes da gente entrar em Elias, uma pergunta de curiosidade aqui que me veio agora. No Espiritismo, vamos falar de Espiritismo. Espiritismo, seja lá que capacidade que alguém possa ter, eu posso me comunicar ou alguém pode se comunicar comigo, me usar como instrumento e fazer eu escrever ou me passar algumas coisas que vai usar esse corpo aqui, mas não vai passar 100%, porque tem que passar por essa densidade que cada um tem. Por que eu faço essa pergunta? Esse universo que você fala, o universo de Javé, ele seria acessível para eu, por exemplo, na condição de um médium forte, um médium aberto, um canal excelente, um canal limpo, né? Suponhamos que eu fosse isso, eu poderia ter acesso a esse universo e, por exemplo, receber comunicações ou mensagens, ou esse universo a que você se refere e que Javé está, ele seria inacessível para o ser humano normal? Não. É possível, sim, sempre foi essa a história. A linha mais antiga, mais respeitável, ainda que ninguém consiga entender, a linha de maior credibilidade que sempre uniu os dois universos, é o que hoje a gente chama de xamanismo. Uai. Então, sempre os seres humanos foram tratados pelos seres presos nesse universo vizinho como desbravadores, tá? Como figuras que, manipuladas ou não por eles, e a gente pode chamar isso de mediunidade, que também tem essa relação de mediunidade dos seres humanos, não só com espíritos desencarnados, mas também com esses seres desse universo vizinho, que não são espíritos desencarnados, são outra classe de ser. Então, entenda bem,
Qual a diferença do aspecto das chamadas moléculas enteógenas, né, em relação ao que a gente chama mediunidade? Mediunidade, nos moldes kardecistas, você não precisa beber nada, nem tomar nada, nenhuma droga psicodélica para ter um estado alterado de consciência. Um espírito se encarrega de fazer isso através de um médium. Mas, nesses tempos antigos, que tempos eu estou me referindo? Ao Paleolítico Superior. Que tempo é esse? 47 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, quando os portais entre esses dois universos estavam abertos e alguns seres de lá conseguiam vir para cá, mas dos seres daqui raramente conseguiam ir para lá porque morriam, o que é que esses seres fizeram? As plantas que hoje existem na Terra, que têm raízes, que produzem esse aspecto enteógeno, que termina promovendo modificações na consciência de quem absorve essas moléculas através de chá ou coisa que o valha. Entendo. Essas plantas, que não são muitas, todas elas, quando você compara a quantidade de moléculas que existem no genoma de uma planta que produz aspectos psíquicos enteógenos das outras plantas, você vê que essas plantas que produzem esse tipo de efeito psíquico têm cerca de mais de 550 moléculas altamente sofisticadas que as plantas comuns não têm. Não tem. Então, pela evolução biológica, as plantas comuns, todo mundo explica como elas se formam. Mas essas plantas, tipo a cannabis, tipo a que dá a ayahuasca, essas plantas parecem ter sido trabalhadas, manipuladas por uma inteligência, e a história que me foi contada lá atrás, eu escrevi isso nos livros e palestras que dou, é que a primeira tentativa dessa turma presa nesse universo vizinho de falar com os humanos aqui, médiuns ou não, foi ensinando os humanos a tomarem essas plantas que eles mesmos se encarregaram de deixar. Esse seria o canal de comunicação, então. Só tinha esse. A via de canal de comunicação. Até o surgimento dos tempos mais modernos, em que, de fato, espíritos começaram a desenvolver mecanismos ou tecnologia mental para se associar a médiuns humanos e usar da mediunidade como um canal de elucidação amoroso para o bem. Isso é um grande aspecto do espiritismo, mas antes sempre existiu comunicação. Lá atrás começou assim. Então, respondendo a sua pergunta, sim, qualquer ser humano, médium ou não, lá atrás era mexido, não por espíritos invisíveis, mas por esses seres desse universo vizinho que funcionavam conosco, feito Matrix, na hora que você estuda. Eu ganhei um livro, mas não está aqui, maravilhoso. Está ali, mas teria que me levantar para pegar. Como é que é o nome? Os sítios arqueológicos do Brasil, tá, onde mostra pinturas com 20 mil anos, 15 mil anos, 10 mil anos, a exemplo das pinturas que tem na Europa, com 30 mil anos, 40 mil anos, pinturas rupestres. Sim, eu até trouxe um convidado aqui, especialista nisso, recentemente. Maravilhoso. E a turma pinta, reproduz umas figuras que não tem aqui na Terra hoje. Aí no Norte e Nordeste tem muita coisa aí. Tem. Então, assim, isso tudo foi produto dessa primeira fase. Por quê? Porque nessa época, 40 mil anos, 30 mil anos, a linguagem humana estava se formando. Entendo. E eles já pintavam antes de falar. Então, existiam já os símbolos. O gene FOXP2, na nossa área, HR1, consegue produzir a linguagem, que é o que nos permite sermos racionais. Então, sim, esse universo, quando os portais se fecharam de vez, e quando foi que os portais se fecharam de vez? Em 2012. Todo mundo interpretou o calendário maia de uma forma equivocada. Fim do mundo, mais um fim de mundo. Pensando que era um fim de mundo. Não é? Era o fim do intercâmbio entre esses dois universos. Sim. Ninguém sabe disso, mas é o que eu tenho explorado nos livros que eu produzo.
Tá, vamos voltar agora, vamos para Elias. Maravilhoso todos esses esclarecimentos. Elias, no caso específico, já que ele é mais atual, né? Vamos dizer. Elias viveu num tempo, há cerca de 2.900 anos atrás, em que Javé estava pé da vida com a humanidade, em especial com as 12 tribos. Por quê? Porque há cerca de 1.300 anos atrás, Javé tinha conseguido, depois de um plano furado dele com Akenaton e outras figuras para trás, nessa época, então, existiam as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, que estavam vivendo no Egito, não mais agora como convidados, mas como escravos, trabalhadores. Eles eram verdadeiramente escolhidos de Javé, ou não? Ou é mais uma historinha? Não, não tem nada de historinha, não. Ok, vamos tudo esclarecer. 100% documentado entre os judeus. Tá. Abraão, Isaac, Jacó, quando Jacó teve 12 filhos, cada um desses 12 filhos se tornou, entre aspas, o ponto focal de uma descendência de uma nova tribo. Essas 12 tribos são, entre aspas, a descendência de Adão, lá atrás, porque Jacó, Isaac e Abraão tinham a mesma sequência genética dos tais patriarcas, né, de Enoque. Então, esses 12 tribos, esses 12 filhos de Jacó, começa com o tempo, depois que Jacó morreu, né, todo mundo ficou no Egito, então ficaram 12 núcleos de trabalhadores no Egito, cada um com a sua própria história, sua descendência escrita, desde o filho de Jacó, eles tinham tudo escrito até hoje, por sinal. E então, Moisés é escolhido por Javé, entre aspas, para tirar as 12 tribos dos hebreus do Egito e levar para uma terra prometida. A história da confusão entre árabes e judeus começa aqui. Quando Javé, sem nem se preocupar com os árabes que viviam lá na terra de Canaã, ele disse, tem uma terra ali e eu vou dar para vocês, mas a gente vai ter que expulsar a turma que está. Bacana isso. Simples assim. Aí levou as 12 tribos com Moisés pelo deserto, mas essas tribos desobedeciam Javé para cacete. Tanto é que Moisés quebrou as tábuas da lei, jogava pedra. Mas, enfim, com o tempo, Moisés morreu, e essas 12 tribos continuaram sendo atacadas pelos povos nômades do deserto, e foi quando Samuel, profeta escolhido por Javé, reuniu as 12 tribos e disse, olha, Javé está dizendo que é melhor a gente unir essas 12 tribos sob o reinado de um só. Então, eu, Samuel, que sou o profeta de Javé, eu não quero ser rei, mas Saul vai ser o primeiro rei, porque Javé está dizendo que é Saul. E os 12 tribos aceitaram, então Saul foi o primeiro rei, no sentido de que, a partir desse ponto, e que ponto nós estamos? Em 1038 a.C. A partir desse ponto, em vez de existirem 12 exércitos das 12 tribos, que se defendiam dos povos nômades do deserto, a partir de agora, os hebreus só tinham um exército, que era mais fácil de comandar, ou seja, Saul, depois Davi, depois Salomão, foram os reis. No ano 1000, Salomão construiu Jerusalém sobre a ruína de uma antiga cidade chamada Salém, que era sagrada, que já tinha não sei o que, blá, 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 blá. Só que quando o filho de de Salomão, chamado Roboão, foi assumir o reinado, as 12 tribos não aceitaram. Aí foi quando teve o grande cisma. As 10 tribos do norte passaram a se chamar o Reino de Israel, e as 2 tribos do sul passaram a se chamar o Reino de Judá. Então, Javé já estava pé da vida, porque todo o esforço dele, desde Adão, aquela história toda, agora, no tempo de Roboão, os judeus se separaram em 2 tribos, e o nosso amigo... Sim, e essas 2 tribos continuaram a ser agora atacadas, não era por povos nômades do deserto, era pelo Império Assírio, que era tremendamente forte. Em 922 a.C., o Império Assírio invadiu essas 2
2 reinos, o reino de Judá escapou, mas o reino de Israel começou a se enfraquecer. Durante 200 anos, até 722, esses 2 reinos foram atacados pelos assírios, só que em 722 as 10 tribos de Israel foram dominadas pelos assírios. Então, voltando para o ano 900, que foi o ano em que Elias viveu. Elias viveu exatamente no período em que Javé dizia para o reino de Judá e para o reino de Israel: vocês são pecadores, filhos da mãe, o Império Assírio vai dominar vocês, porque eu quero que domine, que é um castigo. E Elias era o cara que transmitia uma série de vaticínios, de profecias, de medo, terror, porque Javé controlava a turma por meio do medo e do terror. Sim. E um profeta, ele era temido e respeitado, até pelos reis, mas nessa época a coisa do reinado já era mais fraca entre os hebreus e os judeus. E assim, Elias era um profeta extremamente respeitado, do jeito que Enoque também era. Aí Javé resolveu fazer com Elias algo muito parecido que fez com Enoque. Levou aí os anjos de Javé, e Elias descreve as naves chegando junto a ele, perto de um riacho cujo leito estava seco, né? Mas assim, Elias tinha, não um filho, mas tinha um ajudante chamado Eliseu, salvo engano. E Eliseu teria sido o cara que teria que ter produzido o mesmo que Matusalém produziu referente a Enoque. Mas não deu certo. Puxa. Mas não deu certo. Aí ficou só retratado o conjunto do que Elias, antes de sumir, né? Que Elias também desapareceu, só que nunca voltou. Enoque voltou, contou a Matusalém, a seu filho, e foi embora de novo. Foi. Elias só foi embora uma vez e não voltou. Tá, claro, isso aqui é a pergunta que você não é obrigado a saber, porque afinal é Javé. Qual seria a utilidade? Existiriam já. Vamos dizer assim, o campo, já que nós estamos falando de Javé também, o campo de atuação de Javé restringe-se ao universo dele ou vai mais além? Ele só pode atuar no dele. Aí ele tenta interferir nesse daqui. E se você ler... Por que ele leva as pessoas para lá, os dele, vamos dizer? Porque ele pretende eternizá-los para poder usá-los. Qual a razão? Aí a gente tem que voltar a Trimurti. Brahma, que é Javé, chamado à moda ariana hindu. Né? Brahma, Vishnu e Shiva, que são expressões arianas, ainda que os hindus tenham herdado isso, eles 3 sempre disputaram domínio sobre a Terra. Vishnu e Shiva podiam produzir avatares deles. Então, Krishna, Rama, são avatares de Vishnu e Shiva que conseguiam fazer isso. Brahma nunca conseguiu produzir um avatar dele próprio, por ele ser, entre aspas, desalmado. Ele é um ser holográfico, ele não tem um espírito que possa, entre aspas, vivificá-lo. Então, Brahma, ele não conseguia produzir de si mesmo expressões, aí eu vou usar um nome difícil, tá? Adiáginas. Krishna, no Bhagavad Gita, explica isso usando nomes complicados, tipo expressão adiágia, expressão adiatman, expressão adidaiva e expressão adiágina. As expressões adiáginas são esses avatares, tipo Sai Baba, Jesus, que são figuras que correspondem a esses 3 seres, mas que nascem no meio da humanidade. Então, Javé nunca conseguiu produzir nenhum avatar dele, por isso que na extensa literatura hindu só tem avatar de Vishnu e Shiva. Javé não tem nenhum. Então, Javé tinha que escolher o quê? Seres humanos para ser o seu representante, para brigar com esses, no caso de Shiva. Então, Enoque e Elias, ou toda essa descendência de Adão, existe porque Javé não conseguia produzir avatar dele próprio.
Elias foi levado para o outro lado, simplesmente não aguentou, morreu. Não foi possível fazer com Elias o que foi feito com Enoque lá atrás, que também, em algum momento, morreu. Agora, e tem mais um, dentro desse universo, estamos quase no final aqui. E Jonas? Jonas é um caso à parte? Jonas foi engolido pela baleia. O que é isso aí? Não tem nada de baleia na história. Não, claro, é a forma que está escrito, né? Foi engolido por uma baleia. Da mesma forma que o Ezequiel também foi levado numa carruagem de fogo e está bem descrito, teve gente que desenhou. Esses casos, Ezequiel e Jonas, por exemplo, não tem nada a ver com Javé. Tudo a ver com Javé, tudo é Javé nessa história. É mesmo? São os anjos de Javé. Caramba! Só que Jonas é um tempo bem antigo, né? E Ezequiel é um outro tempo mais recente, também Sim. do mesmo jeito que Enoque e Elias. Né? Mas Jonas, assim, quando Javé, entre aspas, percebeu que ia ter problemas entre os Anunnakis e que eles iam usar armas nucleares, esperto como Javé sempre pretendeu ser, mandou seus anjos ao vale de Sidom para que os anjos vissem nas cidades desse vale, Sodoma, Gomorra, se tinha alguém que não estava ainda contaminado por um problema virótico que tinha surgido, né? Porque ele ia se aproveitar da guerra entre os Anunnakis para que, se eles tinham que soltar bomba, que soltassem ali, porque acabava o problema virótico que podia ferrar com a humanidade, e ele então mandou anjos para lá. Mas a turma de Gomorra, de Sodoma, não ligou para o que os anjos disseram. Abraão foi lá, tentou falar, o Senhor está dizendo que isso aqui vai ser destruído. A turma não estava nem aí. E foi destruído. Com Nínive, a tal capital do Império Assírio que eu falei, Javé também uma vez ficou pé da vida e disse, eu vou destruir essa porcaria. Só que mandou Jonas primeiro avisar a turma de Nínive. Jonas foi e disse, Javé está pé da vida com vocês. Se vocês não pararem de fazer essas besteiras que vocês estão fazendo, não fizerem penitência, ele vai destruir. Então, os estudiosos de profecias, eles dizem que as profecias, elas predispõem, mas não impõem. Sim. Se você escutar a profecia, acatar o aviso e mudar de postura, a profecia não se cumpre. Que é o que aconteceu com Nínive, que era uma cidade fadada à destruição, vaticinada a ser destruída pelos anjos de Javé, e não foi, mesmo Jonas tendo ido lá e ter feito a profecia. Já que Sodoma e Gomorra, a turma não estava nem aí para os avisos dos anjos, e a profecia se cumpriu. Então, sob essa perspectiva, Javé é 100% o autor, o diretor, o roteirista, o contra-regra, o sonoplasta, ator invisível de toda essa peça existencial chamada Vida na Terra, traduzida no âmbito das páginas da Bíblia, no âmbito das páginas do Brahmanismo, no âmbito das páginas do Mahabharata, Ramayana e também do Islã, através do Alcorão. Javé está por trás de tudo que é impositivo em termos da tentativa de um ser preso nesse universo vizinho de tentar dominar os seres humanos a qualquer custo. Encerrando, você falou que em 2012 encerrou-se um ciclo, né? É o que eles dizem. É o que eles dizem. Então, a partir daí, ninguém mais interfere na gente? Agora que a interferência vai começar. Opa, então, encerra explicando isso aí. Como é que é isso? A interferência da onde? Da onde? Desse universo vizinho. E também do universo biológico. O fim do isolamento planetário é inevitável. E isso tem coisas maravilhosas, coisas boas, mas também trará coisas complicadas. Os seres desse universo sempre se sentiram donos da Terra. A Terra... O que fechou, então, Erlan? Foram os portais naturais que existem entre esses universos. Só que a turma agora está abrindo portal, desenvolveu tecnologia
Quando os portais foram fechados, Zeus chegou para Apolo e disse: rapaz, como é que a gente vai continuar a mandar nos humanos se a gente não pode ir mais lá? Aí Zeus disse: vou criar um modo de falar com eles, e criou as pitonisas, os oráculos, o famoso oráculo de Delfos. Tá. Isso. Apolo viciou os gregos, nenhum grego dava filho em casamento, abria um comércio, ou ia para a guerra, ou ia fazer uma viagem sem consultar o oráculo. É uma forma de consultar os deuses do mundo vizinho, ou seja, assim os deuses continuaram a mandar nos humanos, porque eles não podiam mais vir para cá, porque os portais se fecharam. Mas desde lá eles estão tentando abrir os portais de uma outra forma. Estão conseguindo. A notícia não é muito boa. Opa! Bom, mas aí vamos deixar o prazo, porque o tempo é relativo, né? Já se passaram o nosso tempo aqui 9 anos, mas deixa passar. Olha, brilhante mais uma vez, eu sempre me surpreendo, eu gosto de conversar com você, o pessoal também gosta, porque eu já percebi uma coisa aqui, se você quiser saber a história do mundo pelo modo racional da mente concreta, provavelmente você vai caminhar centímetros ou não vai caminhar nada. Você tem que ter uma mente holística, você tem que abrir a sua mente para todas as possibilidades, para tentar, dentro do seu nível de consciência, tentar entender todo esse processo que você acaba de nos passar uma parte. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. A própria ciência, que é o único caminho seguro que a gente tem, mas como tem cientistas corrompidos, e como estamos no limite, no limiar de todas as matérias da ciência, tipo física, metafísica, né? Infelizmente, a ciência sozinha não dá conta. Então, tem que ser uma compreensão holística, tem que envolver todas as áreas de conhecimento humano, ancorados no conhecimento científico histórico. Não há outra forma. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Que bom. Que bom poder ter a sua presença para a gente esporadicamente estar conversando, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Eustáquio. Um grande abraço. Um abraço a todos. Caramba, né? Eu fico refletindo durante o programa e depois mais ainda, né? Eu sempre pego essas informações, esses nomes que ele fala, que o Elan fala, que falou um monte de nome novo aí, que eu vou tentar depois entrar aí no Google para ir atrás, que sempre é fonte de informação. É isso, gente. Vamos agora digerir todo esse conhecimento e numa próxima oportunidade Elan continua aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.